Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe seus projetos. Estou aqui com meu amigo pastor Eduardo Vitorino, lá do Grajaú, o qual estará trazendo uma mensagem para você. Não sei quando você vai ver, se vai ser boa tarde, boa noite, bom dia, mas algo de bom vai acontecer na tua vida. Pastor Eduardo, com a palavra. Amém. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, teu ministério, todos os seus projetos. Nessa tarde deste dia, a qual eu vim aqui para fazer aquilo que Deus toca no meu coração. A cada 1, 2 ou 3 meses, eu tenho amigos que junto comigo se reúnem. Nós pegamos tudo aquilo que a gente consegue, leva lá para casa. Minha esposa faz um trabalho de conferência, coisa de separação, ela com a minha filha, às vezes os amigos. Nós conseguimos agregar muita coisa para aquelas pessoas que precisam. E o polo aqui, perto de Guaratiba, é a rádio Reserva de Oração Clamar Brasil. E aqui nós pegamos tudo aquilo, trazemos roupa, alimento, que não posso ficar muito tempo e corro, por isso que fica difícil. A gente traz para cá, traz também lá em Austin, ali por Deus Veradeiro, também quando lá por Jadilson também. Onde Deus mandar a gente vai levando. E também tem agora o pastor Sérgio, lá em Austin. São pessoas que, por vontade própria, começam a fazer o amor de Deus. Centro de recuperação, onde as pessoas já não têm mais para onde ir, é o último passo. E todos há de convir que é muito caro o tratamento. Então nós doamos nosso tempo, às vezes por lembrar de um passado triste. Quando a Bíblia diz para você não lembrar do teu passado, o inimigo vai te acusar disso. Mas você tem que entender do que você tirou do teu passado, o que foi bom. E nessa tarde eu vim aqui, já descarregando o carro, já almocei, aqui está o prato do pastor. Daqui a pouquinho eu vou tomar meu café. Mas eu vou deixar uma palavra para vocês aqui, que é uma palavra essencial, porque eu escutei do amigo hoje uma situação na qual a esposa pediu um dinheiro a ele para ele levar para doar na igreja. Ela pediu, dá 50 reais para levar para a igreja. E ele falou sobre o livro de Tiago, onde que ele manda primeiro cuidar da sua família. Mas eu vou deixar diferente. Eu vou deixar aqui Hebreus capítulo 12, versículo 14, porque essa é a história que Deus colocou no meu coração. Que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí eu fiquei pensando aqui, quando eu saí do carro, foi a primeira palavra que eu toquei, porque eu fico às vezes 6 meses sem vir aqui, porque eu atendo outros lugares, às vezes também nem tem condições. Se vocês verem aqui, eu estou até usando 2 bengalas, porque eu estou com problema de quadril. Aí não deixa trabalhar, não deixa fazer várias coisas. E a gente fica naquilo, o que podemos fazer hoje, o que vamos fazer. E hoje eu decidi vir aqui. Daqui também eu vou para outra situação em Comendador Soares. Depois eu vou lá no Farrula, ali perto de Belfort Roxo. Deus sabe todas as coisas, se eu vou levantar, se eu não vou levantar, mas eu estou ali. Por quê? Essa palavra diz que o ser santo é essencial para a presença de Deus. O que é ser santo para você? Aquele cara que não xinga o palavrão, aquele cara que não rouba, aquele cara que não mata, aquele que... O que é ser santo para você? E nesse versículo aqui, ele vai nos dizer que ser santo não significa ser perfeito, mas separado para Deus. E como é que você se separa para Deus? Guarda na caixinha. E significa estar atento na vida espiritual, buscando purificar o coração e a mente. Significa viver de acordo com a vontade de Deus. Significa refletir na qualidade e a essência do Pai, para que uma sociedade pagã reconheça neles a semelhança de Deus. Isso vai me deixando assim, para entender o que é isso. Hoje pela manhã eu estava fazendo um trabalho e o dono do imóvel
ele botou um samba da antiga. Todo mundo sambando, todo mundo pulando. E ali veio vários pontos de macumba. E eles gritavam alto macumba, eles gritavam o nome da identidade, gritavam tudo. E eu comecei a me sentir mal, porque eu estava na parte de cima olhando tudo. E o Senhor falou comigo esta palavra: você tem que seguir a paz com Ele, porque Ele tem que ter respeito por você. Porque se Ele tiver respeito com você, Ele não vai fazer isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou falar com Ele que eu não gosto de ouvir isso? Porque Ele sabe que eu sou um pastor, Ele sabe que eu prego o Evangelho. O que eu devo fazer? E o Senhor botou no meu coração: seguir a paz com todo, buscar a santificação, sem a qual você não vai ver o Senhor. Eu comecei a interceder, estendi minha mão, falei: Senhor, toma conta dele. Repreendi, porque você sabe que muitas das vezes o espírito do homossexualismo, o espírito da gandaia, da bagunça, da prostituição, se atrai nessa juventude que está hoje neste mundo, e a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então eu refletia tal coisa, comecei a interceder. Porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor não quer que você fique, entre aspas, intercedendo por aquele que está do teu lado, aquele teu amiguinho, a sua família só. Não. Ele pede você interceder e orar pelos aqueles que te perseguem, seus inimigos. É aí que me deu uma brecha no mundo espiritual, que eu entrei naquela brecha. E comecei a interceder. Eu estava em cima, o Senhor vem de cima, a ordem vem de cima. E eu comecei a andar para lá e para cá, em cima da laje. E olha, com esse problema de muleta, subir aquela escada foi muito difícil, mas consegui interceder até o último momento que parou. Parou tudo. Um foi pro celular, outro foi sentar, outro foi fazer exercício, etc, coisa e tal. E eu já estava chamando ele um tempão, ele sem me entender, talvez pensando que eu ia arrepender, com palavras, etc, coisa e tal. Se bem, digo aqui para os irmãos, sem hipocrisia nenhuma, minha vontade é de descer e falar: irmão, estou indo embora, não compete ficar aqui. Mas o Senhor me deu essa palavra, eu tenho que seguir com eles, porque eu sou exemplo do Senhor. A Bíblia diz no livro de Gênesis que o Senhor, quando foi nos fazer, Ele falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho, Espírito Santo. Se ninguém vê eles em mim, eu não estou servindo para nada. Eu não sirvo para pegar o Evangelho. Que Evangelho é esse que eu só pego fortuna, fartura, beleza, riqueza? Não. Eu costumo dizer que toda vez que eu venho aqui, eu venho com a minha sandalinha de Jesus, calçando a sandália da humildade. Eu não tenho nada. Quantas e quantas vezes eu fui convidado para almoçar aqui? Eu sempre falo que não, gente. Hoje na minha igreja está fazendo um jejum de meia-noite às 10 horas da manhã. Eu fiz a última refeição ontem. Eram 16 alguma coisa, foi meu almoço. E fui comer aqui hoje. É claro que não direto, pão com mortadela, alguma coisa. Não queria comer nada, porque muitas das vezes eu me sinto na obrigação de não gastar aquilo que não tenho. Não adianta você ser meu amigo, dar o seu melhor para mim, toda vez que eu vim aqui só te sugar. Não, cada vez que eu vim aqui eu tenho que trazer alguma coisa para associar. Por isso que o Salmo 133, capítulo 1, versículo 1 vai dizer: ó, quão bom, quão suave que os irmãos permanecem em união. Que união é essa? Que eu só venho na sua casa para comer as coisas. Eu só venho na sua casa para sondar o que você tem de melhor. Eu só venho na sua casa para te dar prejuízo. Essa é a realidade. Irmão, eu fui criado num berço muito pobre. Quem me conhece sabe de onde o Senhor me tirou. E hoje, eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho filhos, tenho um filho, tenho netos e netas. Sou um cara realizado. Ontem nós estávamos numa live e eu falei pro povo assim: vou comer chocolate todo, porque se eu dormir morrendo, eu morrendo dormi. Eu morrendo dormi. E a irmã do outro lado falou assim: graças a Deus, porque o Senhor vai para a glória. Esse é o meu objetivo, irmão. Eu não estou aqui para dar uma de hipócrita, falar que eu sou o bambambam, não. Eu vi semana passada agora, ontem, no nosso grupo, um pastor falando atrocidades além da conta de pastor. Porque ele abriu um pacote e jogou todo mundo lá dentro. Eu creio que ele também seja pastor. Irmão, existe muito pastor na face da terra dando sangue pela sua ovelha. Mas diga uma coisa, minha esposa não gosta que eu falo isso, não, mas eu vou falar uma coisa para você. Existe coisa que nem Deus faz.
Deus, com todo o poder, tem coisas que nem Ele consegue fazer. Porque senão o mundo todo estava convertido. Mas Ele te dá o livre-arbítrio de você escolher entre o bem e o mal, entre o inferno e o céu. Talvez você esqueceu que as condenações que você faz, ela é como um filme. Você pode acusar, você pode falar, você pode murmurar, você pode se esbravejar, fazer o que quiser, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, como faca de dois gumes, bate lá e bate aqui. Pare com isso, porque na verdade o que está escrito é: tudo passa, tudo passará, mas a minha palavra não passará. Então, irmão, se você ler as cartas de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, você vai entender o que eu quero te dizer. Pedro, com todos os seus pecados e erros, porque ele não foi esse santo que todo mundo fala, que todo mundo prega, a gente só prega as coisas boas, não quer pegar a nata. Pedro, ele avisa ao povo o que vai acontecer, para todo mundo se render ao Senhor e viver para o Senhor, através da fé. Mas em 2 Pedro ele vai dizer para que todos nós prestamos atenção no autor e consumador de nossas vidas, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esquecemos as coisas que estão do nosso lado direito, do lado esquerdo, muito menos lá atrás. Olha lá para o alvo, que você vai entender, porque vai chegar o dia que os falsos profetas e professores estarão de frente numa obra ou do teu lado e falarão coisas que você não vai conseguir entender. Mas Ele nos deixou a palavra de Deus para nós confiarmos em quem está falando, para nós entender o que Deus quer fazer conosco, para que nós consigamos seguir a paz com todos e nós continuarmos sermos santos, porque a palavra diz: aquele que é santo se santifique mais, para que não seja sujo e se suje mais. Então, nessa composição, nós temos que entender que a Bíblia é um texto onde nos dá o contexto para que nós nos afastemos do pretexto. O pretexto que você arruma para seguir a tua vida é uma vida muito bonita, de consumação, de dinheiro, de paz, de amor. Glória a Deus pela tua vida. Se você não olha para a direita, não olha para a esquerda, a fim de ajudar, não olhe para pegar as coisas mal do mundo. Lembra-te lá de trás, de onde o Senhor te tirou, e siga para o alvo do autor e consumador de nossas almas. Deus é bom, Deus é fiel, mas nós não podemos continuar na mesmice de querer um ser melhor do que o outro. Você deu bom dia à sua esposa nesta manhã? Você falou com o seu marido nesta manhã? Ah, pastor, mas ela foi trabalhar cedo, eu nem vi. Ah, meu marido nem veio dormir em casa hoje, mas você ligou para ele para dizer: bom dia, meu amor, como você está? Oi, meu filho, bom dia, vamos tomar um café? Ou seu filho tem medo de sair do quarto para não ver a mãe gritar com ele? Ou um pai descabelado, uma mãe descabelada, todo mundo com problema, porque o filho continua à mercê da vontade do mundo. Irmão, eu sempre falo essa palavra, eu vou deixar mais uma vez. A carne é muito forte. Ela tem poder para te derrubar a tua casa, a sua família e teu ministério. Porque se ela fosse fraca, você passaria por cima dela. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele nos deu a oportunidade de estarmos diante de uma Bíblia para conviver com ela e viver a palavra. Então pega essa palavra nesta tarde, ou nesta noite, ou nesta manhã. Seguir a paz com todo, buscando a santificação, sem a qual você não vai ver Deus. Deus é o único que pode nos salvar das atrocidades, das concupiscências da carne, dos galardões que nós queremos ter nesta terra. Porque para onde nós vamos, assim diz o Senhor, não vamos precisar de nada disso. Não vamos precisar de celular, não vamos precisar de microfone, não vamos precisar de óculos, nem muito menos de bengala. Para entrar é diferente do que você está passando aqui.
Deixa eu te falar uma coisa final. Nós pregamos muito sobre a porta larga e a porta estreita. É claro que você tem que entrar pela porta estreita, mas você não vai conseguir entrar na porta estreita, e muitos não estão conseguindo, porque estão levando roupa, bagagem. Então, por estarmos tão cheios de coisa, a porta pode ser até larga, mas nós não conseguiríamos passar, porque vamos ficar presos numa bolsa, num carro, num apartamento, numa casa bonita, num freezer. Irmão, é hora. Diz o Senhor na sua palavra: eis que veio como ladrão. Irmão, é só piscar o olho, já aconteceu. As situações estão cada vez pior, porque cada dia é um sinal. Os sinais estão batendo em nossas portas e nós não conseguimos seguir a paz com todo. Tem irmãos que não falam com irmãos, pastor brigando com pastor. Existe mais de 1000 nomes de denominação. Um é melhor do que o outro. Irmãos, eu estou aqui, e quem me conhece sabe, não tenho denominação. Sou membro, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Circulando Nações no Grajaú. Pastor presidente Fernando Soares. Pode ligar para ele agora, qualquer hora. Ele sabe onde que eu vou e aonde que eu não vou. Aonde eu prego e aonde eu não prego. Só saio quando ele dá o aval de sim. Mesmo eu sendo mais velho do que ele me chama de meu filho, pode ir. Então não tem batista, não tem metodista, não tem presbiteriana, não tem assembleia daqui ou de lá. Eu vou em qualquer lugar, a toda hora, para levar a palavra do Senhor. Desta maneira, eu quero dar para você nesta tarde, que você possa entender. Não faça mais isso. Não deixe o inimigo roubar as chances que você está tendo de fazer as coisas boas. Porque, muitas das vezes, nós entregamos a nossa boa vontade, entre aspas, para ganhar galardão nessa terra. Não, irmão. Essa noite de ontem, estava fechando a live e fiz minha oração de meia-noite. E olhando as perguntas, veio a pergunta de um rapaz, que através do pastor Robson, estava precisando de sapato 43, 44. Eu falei, tanto que eu queria dar um dos meus sapatos para ele. Porque agora eu estou assim, se eu estiver na rua, a pessoa está falando, não leva, eu dou o meu jeito. Se a pessoa quiser, eu estou para ajudar. E um amigo meu hoje falou comigo, eu falei para ele, como é que foi seu aniversário? Gostou do presente que eu te dei? Ele veio com um cracudo ali porque ele estava precisando. Eu falei, ele capinou a sua casa, ele varreu o teu quintal, ele carregou um balde de água para você nessa falta de água no morro. Não, ele nem merecia, mas eu dei, então você fez errado. Porque nós estamos sustentando o vício dos outros. E assim é no Evangelho. Você sustenta o vício seu, de seu melhor pregador, de seu maior dizimista, de seu melhor ofertante, mas você não está salvando alma. O reino é composto de alma. Quando o Senhor diz, vinde a mim todos que estão fracos e oprimidos, é por isso nós temos que ir buscar, pescar e trazer para o reino de Deus. Seguir a paz com todo, buscando a santificação, se a qual ninguém vai a Deus. Como eu posso estar buscando a paz se eu não consigo, em um minuto qualquer, estender uma mão? Quer? Vem comigo. Não quer? Deus te abençoe. Como eu falei antes, tem coisa que nem Deus faz. Você está ali, a pessoa não quer. Chega ao ponto de ir fazer um delito. E lá no final das contas, vai lembrar do velhinho que falou que ele curou, até que ele falou a verdade. Eu não aceitei. Meu irmão, é o momento de nós prepararmos o que diz em Marcos. Ide por toda a terra e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que não crê está condenado. Aquele que crê já está salvo, que não crê está condenado. De um jeito ou do outro, você pode inverter esse versículo quantas vezes você quiser, que o maior culpado é eu, é você. Porque nós estamos esquecendo de pregar o evangelho para a criatura que está do nosso lado, para nossa mãe, para o nosso pai, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossas filhas, netos, bisnetos, e por aí fora, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda.
Nós não pregamos para eles, nós pregamos para nós mesmos. Irmão, eu cheguei aqui, primeira coisa que eu fui abordado, deixa uma palavra do dia. Eu deixei a palavra lá. E estou confirmando a palavra aqui. Hebreus 12, 14. Fica com essa palavra no teu coração. Começa a mudar esse canto da tua família. Ontem eu estava sentado numa praça, conversando com os amigos, comendo uns pastelzinhos, um pão na manteiga. E o rapaz falou, pastor, esse senhor que passou é pastor também. Eu falei, glória a Deus pela vida dele. Mas ele não fala com ninguém, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Eu estou aqui 24 horas. Eu falei, vamos orar pela vida dele. Porque muitas das vezes, o nosso eu, o nosso ego, nos pega a manchar, a queimar, como diz aí no mundo, a imagem do Senhor. Você é sal dessa terra, você é luz desse mundo. Então começa a mudar, meu irmão. Vamos começar. Quando você estiver escutando, ouvindo esse vídeo, liga para mim. Você faz parte do exército de oração Cama Brasil. Eu estou lá, pastor Eduardo, missionário Eduardo, servo do Senhor. Do jeito que me chama, eu estou para atender. Eu fui convidado para pregar mês que vem numa igreja que eu nem sabia que eles me conheciam. Eu falei, que esse cara mandou me chamar. Ele ligou para mim, pastor, o senhor pode vir? Eu falei, qual dia tá? Eu vou só pedir o meu pastor se ele autoriza. Olha, irmão, eu só vou pedir o meu pastor se ele me autoriza. Liga para ele, pergunta se eu não falo isso com ele. E ele fala comigo, muito obrigado, meu pastor. Porque essa reverência que o senhor tem ao meu ministério, Deus está vendo. Eu não quero o ministério de ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero fazer a obra. E diga-se de passagem para quem não gosta de ouvir. Com excelência. Com o meu melhor. Já não estou com as duas pernas, estou com 4, estou usando 2 bengalas. Mas isso não me parou de subir as escadas degrau por degrau para chegar na minha igreja. Agradeço cada homem de Deus, cada mulher de Deus, que todos os dias quando eu chego no culto me ajuda a subir, me abraçam e deixam uma palavra para mim. E muitas das vezes confesso, pastor, não sei como o senhor aguenta. Eu falei, de mim não tem nada, é ele que me sustenta. E que o senhor possa abençoar a sua vida hoje, a sua família, o seu vizinho da direita e da esquerda, lá dos fundos e lá da frente. Começa a movimentar. Olha dentro do teu guarda-roupa quantas roupas estão lá perdidas e você não consegue doar para ninguém. Olha quantas panelas tem na tua cozinha que você não usa. Pratos, copos, talheres. Meu irmão, junta tudo isso. Liga lá, pastor Eduardo, ele vem buscar. Eu vou mesmo, meu irmão. E te digo mais. Eu faço o evangelho tão profundo na presença do Senhor que eu sou capaz de ir na tua casa tomar um café contigo, levar o café, levar o pão, levar o salgado lá, como é que diz, fazer a mistura e contemplar a sua necessidade contigo. Não me chama para coisa boa não, porque muitas das vezes você só vai em festa de aniversário boas, você só vai em casamento bons. Pessoas que estão vendo esse vídeo vai ver quantas e quantas vezes. Tem um rapaz aqui de Santa Cruz, o casamento da filha dele eu vim, eu e minha esposa. Chegamos tarde, mas era a hora do casamento. E ele lágrima falou, pô, Eduardo, só você vendo. Você é maluco. E dali nós fomos para Comendador Soares, chegamos lá 2 horas da manhã. Essa é a história que nós temos para pegar, meu irmão. Daqui nós não vamos levar nada. Nós temos que estar bem com todo mundo. Deixa eu contar uma resenha para vocês que aconteceu comigo. Eu estava saindo da igreja, meio que tarde, aborrecido, porque era muito tarde. Eu vim cantando pneu. Quando eu passei por um determinado local, o guarda gritou, vai devagar, pastor. Ainda tem muito para fazer. E eu falei, que ele me conhece da onde? E a minha esposa falou comigo assim, lá de fora tá uma vitrine passando assim, ó. Se essa vitrine for escura, ninguém vai te ver. Agora, se ela for uma vitrine clara, como o sol, como
como sal da terra, como a luz do mundo, eles vão te ver. Eu pedi perdão à minha esposa, fomos embora, porque eu lembrei que escrito está: para cada dia basta o seu mal. Irmão, vamos mudar a partir desse momento, começar a andar lado a lado um com o outro. Eu costumo dizer isso para o meu pastor, e eu acho muito forte. Eu falo para ele: eu te amo. Numa reunião eu falei para ele assim: eu te amo mais do que a sua esposa, porque ela te ama, porque ela tem um elo contigo que tem que continuar, porque foi diante de Deus. Agora eu te amo porque você é meu pastor. Eu vou te honrar enquanto eu estiver nesta terra. E o dia que eu não quiser mais, eu falo com o Senhor: Senhor, me prepara e abre outra porta. Porque às vezes a gente está dentro da igreja e você não fala nem com o seu pastor. Conta-se quantas vezes você não chega. Pode perguntar ao meu pastor: pastor, posso dar um abraço? Ele hoje em dia faz isso comigo. Dá um abraço, tem uma palavra e abençoa a vida dessa pessoa que está do seu lado. Amém? Deus abençoe sua vida, seu ministério, que possamos estar aqui mais e mais vezes, em nome de Jesus. Doações, qualquer coisa, liga ao pastor Robson, fala com ele. Aqui a rádio está em promoção. Leva 2 pisos e traz 2 caixas. Quem está fazendo aqui, está reformulando tudo. Tudo é doação, meu irmão. É uma caixa de piso. Auditório para atender o povo. Auditório para atender o povo. Vai ter a sala, antessala, para você tomar um café, bater um papo, uma resenha. Depois você vir para cá. Pedir a sua doação, se expressar. Você faz o que você quiser, meu irmão. Entendeu? Mas não esqueça, se você não seguir a paz com todos e não tiver santificação, desculpa, mas você vai ficar. Eu vou sentir uma falta sua tremenda quando chegar na glória da segunda casa e não saber se você está lá. Deus abençoe você. Fica com essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aí, palavra abençoada aí com o nosso irmão, missionário Eduardo. Irmão, até a próxima. Deus te abençoe. Você, tua casa e tua família. Até a próxima.